Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal Classe de Professores. Estudamos a lição da Escola Sabatina, ou melhor dizendo, os temas bíblicos a partir da lição da Escola Sabatina, de forma resumida e semanal. Que bom ter você conosco, estamos na lição 7, e a lição 7 trata da vitória de Cristo sobre a morte. Na semana passada, estudamos um pouco do significado da morte de Cristo, a importância da morte de Cristo, a essencialidade da morte de Cristo. Nesta semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre a vitória de Cristo sobre a morte, que nada mais, nada menos é do que a ressurreição. E vamos pensar um pouquinho em algumas evidências da ressurreição de Cristo e ligar isso, logicamente, com a nossa fé, com a nossa esperança, né? Havia alguns empecilhos, eu começo dizendo, à ressurreição. Jesus morreu e parece que tudo virou ou parecia um fracasso, né? Você tem aí nesse contexto da morte de Jesus a traição de Judas, a negação de Pedro, os discípulos deram no pé, fugiram diante do quadro de Jesus sendo condenado e executado. Eles, de fato, perderam a fé, podemos assim dizer. Tal era a sua fraqueza espiritual, né? E o diabo, logicamente, o inimigo de Deus, o inimigo de Jesus, gostaria de manter fechado aquele túmulo lá, que guardava o Filho de Deus. Ele gostaria de que ele ficasse lá para sempre, né? E sabendo dos milagres de Jesus, usados pelo diabo, os judeus daquela época pediram guardas lá no sepulcro, para que eles não tivessem o dissabor de terem discípulos e seguidores que viessem e roubassem o corpo. É o que diz Mateus 27, versos 42 a 46, né? Mas Jesus tinha dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Aqui temos algo que alguns se atrapalham um pouco, né? Ao terceiro dia que Jesus ressuscitaria. Então alguns jogam, por exemplo, essa questão da ressurreição de Jesus para mais adiante, não para o primeiro dia da semana, para o domingo, mas para mais adiante. Porque 3 dias completos não dá certo, começando na sexta-feira, no meio da tarde, e então teria que ir mais adiante um pouquinho. Nós temos que entender que a Bíblia tem 2 maneiras de contar os dias. E uma delas é a chamada maneira inclusiva, de tal forma que um dia como a Sexta-feira Santa, que Jesus morre lá no meio da tarde, ela é contada como um dia inteiro. Então, sexta é um dia, sábado é um dia inteiro, e domingo pela manhã, quando Jesus ressuscita, também conta como um dia. Então, nós temos aqui, ao terceiro dia, a expressão de Jesus em Mateus 16, 21, que deve ser entendida de acordo com a contagem inclusiva do tempo, e que tem vários exemplos dentro da própria Bíblia, ok? Então, aí são, em primeiro lugar, nós temos os impedimentos à ressurreição, né? O medo, a dispersão dos discípulos, a falta de fé e também os judeus mandando guardar o sepulcro para que Jesus não fosse, o corpo de Jesus não fosse retirado de lá e eles inventassem uma suposta crença na ressurreição, né? Agora, por outro lado, o segundo bloco da lição dessa semana vai tratar de evidências da ressurreição. Evidente. Nós não temos uma fotografia de Jesus ressuscitando, nós não temos uma gravação, um vídeo de Jesus ressuscitando, mas nós temos evidências que apontam para a sua ressurreição como algo real. Por exemplo, os guardas romanos presenciaram a ressurreição de Jesus. Mateus 28, verso 11. E é interessante que era tão verdade que eles presenciaram que em Mateus 28, 12 e 13, nós lemos que os judeus pagaram os guardas para que eles mentissem, para que eles não confirmassem esta ressurreição de Jesus. Então aqui para mim essa é uma evidência de que ele de fato ressuscitou. Há uma outra evidência de que muitos, a Bíblia diz, que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou também, não é? Com a morte de Jesus eles ressuscitaram e saíram glorificados para a vida eterna, não é? Eles foram a prova do poder de Deus para ressuscitar. É claro que esse poder já tinha sido provado antes, em outras ressurreições que apareceram, né? Até Tomé, depois mais tarde, crê na ressurreição de Jesus, né?
Ele aparece para Maria Madalena, ele aparece para Pedro, para Tiago, para os discípulos no caminho de Emaús, mostrando que não foi apenas o delírio de um indivíduo, mas que vários sentiram, estiveram com Jesus já ressuscitado, né? Então, o texto de 1 Coríntios 15:6 fala que ele apareceu também a 500 irmãos. Ou seja, você tem aqui bem mais de 500 pessoas que testificaram, que testemunharam, que viram o Cristo ressurreto. São evidências da ressurreição. Eu queria até fazer um resumo para você dessas evidências, para você entender melhor, para você poder passar lá aos seus alunos. Qual é o resumo das evidências da ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, a posse do corpo de Jesus. É interessante. Os inimigos não tinham interesse em esconder o corpo, eles queriam que estivesse lá na sepultura. Isso seria uma prova de que ele morreu e que foi derrotado para sempre, não ressuscitou. Por outro lado, os amigos também, eles não podiam roubar. Por quê? Porque os soldados romanos estavam protegendo a sepultura, eles não conseguiriam roubar. Então, essa tese de que eles roubaram e etc. o corpo, também é uma tese totalmente infundada, sem sentido. Não segue a lógica, porque você já imaginou chegar numa tumba, remover uma pedra e retirar um corpo de lá, com os soldados romanos armados e preparados para qualquer coisa. Você faria isto? Logicamente que não. Nem os discípulos medrosos do jeito que eram iriam fazer isto, né? Agora, é interessante que você tem aqui uma segunda evidência, dentro do resumo que eu estou preparando, né, que estou trazendo a você, é que você tem uma revolução na vida dos apóstolos após a ressurreição. Alguns chegam a dizer que a ressurreição criou a igreja, porque a partir dali eles perdem o medo e eles adquirem a fé, a esperança, a força para ir para frente. Houve, da parte dos discípulos, uma revolução na vida deles, a ponto de eles darem a própria vida. Alguém daria a vida por uma causa mentirosa? Absolutamente não, né? Então, você tem, por exemplo, mudança de paradigmas, de crenças desses homens, né? O sacrifício do santuário não valiam mais, eles não criam mais no sacrifício do santuário terrestre, né? A Páscoa agora não era mais um cordeirinho com ervas amargas, mas a Páscoa agora era Jesus, né? Eles deram a vida por essa causa. Então a pergunta é, será que essa ressurreição era alguma coisa falsa? Bom, eu terminaria a lição dessa semana fazendo uma pergunta, colocando isso para você pensar um pouquinho e pensar com seus alunos também, você que é professor ou professora da escola sabatina, né? A pergunta é, seriam lunáticos, loucos ou alucinados todos esses que viram Jesus ressuscitado? Já é uma desculpa, alguns dizem, não, é porque eles tinham muita fé. Bom, em primeiro lugar, eles não tinham fé, tanto é que eles fugiram quando perceberam que Jesus realmente ia ser morto, estava na cruz. Eles não tinham muita fé. Porque eles também criaram esse mito da ressurreição de Jesus. Mas será que uma pessoa criar, duas pessoas criar... Agora, você tem uma multidão que viu Jesus e que testemunhou disto. Como é que você pode entender esta situação, né? Você tem gente de diferentes lados, né? Você tem gente que era crente e tem gente que não era crente. É o caso de Tomé, por exemplo, que tinha dúvidas, mas quando ele constata que Jesus está ali, que ele realmente ressuscitou, ele disse, Deus meu, Senhor meu. Quer dizer, ele se lança humildemente diante do Cristo. Então, são coisas que precisamos pensar e estudar e refletir nas evidências da ressurreição. E se Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã. Nós também ressuscitaremos se por acaso estivermos mortos quando ele voltar. Pense nisso, um abraço. A semana que vem a gente está de volta com você no mais um estudo desta série sobre vida, morte e ressurreição. Um abraço e até lá.